Eu quero saudar a todos os nossos irmãos com a paz do Senhor. Nós vamos dar início ao nosso culto de hoje, quarta-feira, clamando pelo sangue de Jesus. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti nesse momento para clamarmos pelo sangue de Jesus, pedindo uma bênção especial para esse culto de comunhão, de graça, de operação do Teu Espírito. Nós assim oramos em nome de Jesus. Vamos ouvir um louvor. Sei que na cruz Teu sangue verteu, morreu ali meu Senhor. Mas no terceiro dia ressuscitou pra me dar o céu de amor. Eu quero Jesus que me salva. Jesus que me salva, eu quero Jesus que me salva, com Ele quero ir ao céu, lá no céu, lá no céu, lá no céu quero morar com meu Jesus, lá no céu, lá no céu, lá no céu quero morar com meu Jesus. Nós vamos continuar ainda glorificando ao Senhor com mais um louvor da igreja. O grande amor do meu Senhor, Rei de todo o universo, Jesus, o soberano Deus, resplandecente, estrela da manhã.
Vamos agora ler a palavra do Senhor, que se encontra na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, verso 6, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Meus irmãos, nós estamos vivendo um momento importante na nossa vida, a igreja, com tudo que nós passamos nos últimos dias. Mas uma coisa fica muito clara para nós, e já ao longo de todos esses anos sempre foi muito claro isso para nós. A obra de Deus, ela é eterna, e o projeto dele não se acaba, não sofre nenhuma interrupção, porque ele é profético. E por que eu digo isso nesse dia, logo depois de todos os nossos acontecimentos? Porque na nossa história como igreja, nós sempre falamos, não é? O pastor Gedeuti sempre dizia, a obra do Senhor, ela começa lá no Pentecoste, não começou aqui em Vila Velha. Ela começou em Jerusalém do Pentecoste. Nós tivemos o privilégio de um dia conhecê-la e começar a caminhar naquilo que era o propósito, como está no livro de Atos dos Apóstolos. É claro, nós nunca falamos que somos exclusivistas da bênção do Espírito Santo. Não, nunca dissemos isso. É possível até que um irmão menos avisado tenha dito alguma coisa parecida com isso. Mas a obra do Senhor e todos aqueles que estão envolvidos nisso entendem perfeitamente. E eu participei de grande parte disso, né? Me lembro, e nós vamos, nos próximos programas lá de Momento da Doutrina, falar alguma coisa sobre a história de tudo isso. Mas eu me lembro, o início, os nossos primeiros cultos, a grande experiência e a revelação de Jonas lá no começo, quando nós deveríamos começar os nossos cultos clamando pelo sangue de Jesus, e foi uma modificação, foi uma mudança em total com relação ao nosso culto, ao comportamento, à solenidade, enfim, tudo isso. Mesmo que depois nós começamos e o Senhor nos mostrar na palavra o significado de tudo isso. Depois a experiência do Dr. Barros, num momento muito importante, em 1973, quando um grupo discordava da doutrina e tudo mais. Naquela época não tinha YouTube, não tinha rede social, mas o pastor Barros, naquela oportunidade, do meu lado, numa reunião daquela, ele disse, o grande problema, o que vai impactar essa obra é uma doutrina que se chama corpo. Essas duas colocações ficaram, os pastor Jonas e o pastor Barros passaram, mas com relação à palavra, há uma participação muito intensa do pastor Gedeuti. E isso que eu gostaria de hoje começar a falar nesse culto especial, ainda, já que hoje é o dia do culto das senhoras, e mostrar porque ele tinha um carinho muito especial pelo trabalho das senhoras. Até porque ele sempre dizia que os pastores não deviam se envolver no trabalho das senhoras diretamente, nas pregações, no comportamento dos cultos. Ele tinha que sempre fazer isso à distância, porque o trabalho era delas e elas sempre fizeram isso muito bem feito. Mas com relação a isso, a participação do pastor Gedeuti com relação à palavra, sem dúvida, isso foi um ponto marcante no ministério do servo. Nisso, Deus usou profundamente, com uma observação importante. Ele sempre era dependente dos demais pastores
porque sempre que ele tinha uma revelação, alguma coisa a respeito da palavra, um tema que o Senhor revelava para ele, ou um assunto, ele sempre trazia para a apreciação dos pastores, para que aquele assunto fosse emoldurado, para que aquele assunto fosse trabalhado. Então, e é por isso que dele veio aquela frase muito impactante para nós e que nós vamos sempre guardar, e que é um conceito de doutrina. Doutrina é um conjunto de elementos que emergem da palavra pela operação do Espírito Santo no corpo. Essa é uma frase do pastor Gedeuti que nós guardamos como uma relíquia daquilo que é uma revelação do Senhor. A doutrina emerge da palavra pela operação do Espírito Santo no corpo, como aconteceu no colégio apostólico. A doutrina que nós vivemos hoje, ela não é nossa, não é da igreja agora, ela é da igreja apostólica, mas o Espírito Santo nos fez conhecer e nos fez entender a doutrina desta mesma forma. Dentro disso, todos os temas doutrinários e assuntos, houve uma participação muito intensa do pastor Gedeuti. Mas eu quero trazer hoje um testemunho para os irmãos de um assunto que é bastante importante e que nós pregamos e temos pregado nos seminários, e que foi uma experiência, e nessa experiência eu fui envolvido na instrumentalidade dele. Eu estava em casa e ele me telefona. Ele disse, estou te telefonando porque o senhor me deu eu tenho uma revelação de um texto da palavra e eu queria que você desenvolvesse uma aula sobre esse texto da palavra. Eu falei, qual o texto? E ele disse, 2 Coríntios 3,6. Eu falei, mas o que é que tem aí? Ele falou para mim assim, sobre ministérios, você há alguma coisa aí que o senhor vai mostrar a você. Esse assunto está com você, você vai ver esse assunto, porque esse é importante, é sobre ministério. Naquela oportunidade, ele já estava com revelação do ministério, daquilo que é, e logo em seguida, ele faz uma outra frase muito importante, que faz parte do título de um dos assuntos que nós passamos nos nossos programas, que é o ministério é maior que a vida. E ele traz então para nós, logo depois disso, essa frase, o ministério é maior que a vida. Quando eu peguei o texto que ele passou para mim, e nos fez ministros. Que coisa interessante. Eu comecei a observar a profundidade do conteúdo doutrinário que estava ali contido nessa carta do apóstolo Paulo. E nos fez ministros, ou seja, Paulo podia dizer, e me fez ministro. Não, ele usa a expressão, e nos fez ministros. Quer dizer, no plural, mostrando já tudo aquilo que ele pregava e que ele ensinava sobre corpo, nós. Então não era eu, nós, ministros de um novo pacto. E eu disse, mas por que o Senhor revelou esse texto? E por que, o que é que o Senhor quer nisso? E nós começamos a ver, depois nós trouxemos para os pastores esse assunto, para esmiuçar mais. E o Senhor começou a mostrar o que era o novo pacto. O novo pacto, aquilo estabelecido na ceia, que era pão e vinho. O que era pão e vinho? Pão e vinho
como a própria ceia e o momento da ceia fala do corpo e do sangue. E nós aprendemos com a própria doutrina bíblica que o corpo e o sangue são as doutrinas muito enfatizadas pelo apóstolo Paulo, citada principalmente de corpo. Então, pão e vinho, corpo e sangue. Mas o que está escrito ali? Qual o significado? Claro, Paulo depois diz que a igreja é corpo. Então ele descreve a igreja como um corpo humano. E uma das coisas importantes no funcionamento do corpo humano é o sangue. O sangue é um tecido líquido que circula, né, dando toda unidade ao corpo, fazendo com que todos os partes, todos os órgãos estejam conectados, desenvolvendo cada um a sua função, e essas suas funções são transmitidas através do sangue, através de toda a sua fisiologia. Então nós começamos a entender que o sangue, na vida da igreja, a igreja como um corpo, o sentido espiritual, o corpo humano é uma figura, como o sangue também é uma figura. Quando nós falamos de sangue, nós não estamos falando do sangue biológico, mas nós estamos falando daquilo que ele representa na colocação doutrinária do apóstolo Paulo. A igreja é corpo. E quem é o sangue? O Espírito Santo que opera dentro desse corpo. Então, o que nós entendemos daquilo que está nesse texto ali? E nos fez ministros de um novo pacto. O que é o novo pacto? Nós somos ministros, o Senhor nos levantou através de uma orientação, de uma ordenação do Espírito Santo no corpo, porque nós somos dependentes disso. E por isso, quando Paulo ensina a Timóteo, ele diz: não desprezes o dom que há em ti, o que te foi dado por profecia, ou seja, Espírito Santo, vinho, com a imposição de mãos do presbitério. O que é presbitério? Presbíteros, pastores, corpo. Então, nós somos ministros desse novo pacto que é estabelecido no Novo Testamento, estabelecido na doutrina da igreja. E nós começamos a entender, a partir daquilo que o Senhor revelou, desse texto que o Senhor mostrou ao pastor Gedeuti, e de que nós trouxemos para colocar diante do Senhor uma reunião de pastores, porque eu teria que dar esse assunto, e nós queríamos que abrir esse assunto. Nós começamos a entender que o ministério era algo extraordinário, era um mistério, era um segredo. Daí a frase: o ministério é maior que a vida. Por que o ministério é maior que a vida? Porque o ministério, ele gera uma herança, e é uma herança que não fica aqui, é uma herança eterna, é uma herança que vai. Paulo pode dizer: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Por quê? Porque foi assim a vida dele, como foi assim a vida do pastor Gedeuti, como foi assim a vida do pastor Barros, Jonas e outros servos de Deus, né, que se mostra aí, mesmo na palavra, servos de Deus, em outros momentos, em tempos diferentes, que também tiveram a mesma experiência desse bom combate, desse ministério, dessa forma. E nisso nós aprendemos, no desenvolver de tudo isso, que o ministério para nós, ele é uma dependência de quê? Não da razão. Por que razão? Porque quando Paulo cita a letra, apesar de que alguém pode dizer: ah, mas ele está se referindo à lei. Sim, mas a lei também era letra, mas aqui ele está se referindo profeticamente a todo o cano que ainda estava para ser estabelecido. O cano cristão ainda não estava estabelecido. Mas o Velho Testamento ia se unir ao Novo Testamento para formar esse projeto maravilhoso que está na palavra. Então, quando Paulo diz que o nosso ministério é da letra, ele está dizendo o seguinte: o nosso ministério
não é da razão, o nosso ministério não é do intelecto, o ministério não é da cultura. É por isso que toda a nossa preocupação hoje, apesar, o pastor Zé te falava muito disso, a teologia, tudo isso tem os seus valores, ninguém está contra isso, mas isso não funcionou ao longo desses anos. Tanto é a crise em que o cristianismo se instalou diante de tantos conceitos teológicos que existem por aí. Não é isso que vai funcionar, não é o ensino acadêmico que vai transformar. Nós não vamos voltar a isso, seria retroceder, jamais retroceder. Nós temos que continuar em frente. Um legado foi deixado e esse legado é uma herança e ele vai continuar. O ministério é maior que a vida e nos fez ministros de um novo pacto, não da letra. Então o ministério vai continuar sendo na dependência da operação do Espírito Santo, não da letra, não do aprendizado. As pessoas podem ler, as pessoas podem estudar, as pessoas podem pesquisar, as pessoas podem... não há nenhum problema nisso. Não é? Há uma frase que não é minha, como diziam já os outros, né? O saber não ocupa lugar, está tudo certo. Paulo diz que a sabedoria dele era como esterco. Sim, esterco. Mas o esterco é importante para a planta? É importante. Não é essencial. O que é essencial é a vida que está intrínseca na própria planta. Mas o esterco ajuda. Não é? Então a cultura pode ajudar, mas ela não é o fundamento. O fundamento que nós aprendemos em todos esses anos é a revelação. Então é por isso que nesse texto a letra mata, mas o Espírito vivifica. Por quê? Porque só o Espírito dá vida. Então, o que é vivificar? Dar vida novamente. E é por isso que hoje, quando nós vivemos a experiência da palavra, nós entendemos que a palavra dá vida, ela é letra, ela tem o seu valor, tem o seu conteúdo, mas quando o Espírito opera, há uma mudança. Não é uma mudança, mas você vai além daquilo que é a própria letra, é aquilo que o Senhor mostrou, que é a palavra viva. É um outro assunto, vamos falar depois na carta aos Hebreus, capítulo 4, verso 12. Então o ministério nosso não é da letra e não vai ser, porque o Senhor não nos chamou para isso. O Senhor nos chamou para o ministério do Espírito, não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata. Por que a letra mata? Ele não está dizendo letra, porque a letra não dá vida, mas o Espírito Santo dá vida. Então, essa experiência foi muito marcante, foi um dos assuntos que nós trouxemos nos nossos seminários, depois seminários no mundo todo, usando essa palavra e essa revelação que o Senhor deu ao nosso amado companheiro, quando naquela tarde ele me ligou e disse: há uma aula para ser preparada. E o assunto é 2 Coríntios 3,6. E nos fez ministros, nós, plural, ministros, corpo de um novo pacto. O que é o novo pacto? Repito, corpo e sangue, pão e vinho é corpo e sangue. Por que nós somos ministros do novo pacto? Porque o ministro nessa obra está ligado ao corpo, ele não é isolado, ele é dependente. De quê? Ele é dependente do Espírito. O corpo só está vivo se o Espírito operar. Em medicina, se sabe que o corpo tem uma disciplina, ele é disciplinado no seu funcionamento, na sua fisiologia, mas ele depende de um governo, e o governo é, do cérebro, cabeça. A própria Bíblia diz que a igreja é corpo, mas o cabeça é Cristo. Mas para que o cérebro continue vivo, é necessário que o sangue continue circulando dentro desse corpo. Se o sangue parar de circular, o cérebro morre. Então, a operação do Espírito Santo na vida da igreja, isso é uma tipologia que Paulo usa, a operação do Espírito Santo dentro da igreja mantém
cabeça vivo, ou seja, enquanto o Espírito Santo estiver operando, Cristo é cabeça. E essa obra, Cristo é cabeça. Por quê? Porque o Espírito Santo vai continuar operando. Passou, os servos passaram, os servos vão passar e outros vão passar. É normal, a profecia continua, o projeto continua. Hoje vem outros servos, né? Aqui está o pastor Gideoti passou, agora chega o pastor Alexandre. Ele vai seguir a mesma linha. Por quê? Porque ele também é dependente disso, ele é dependente de corpo, como todos nós somos. Esse é o nosso legado. Eu queria trazer isso nessa noite aqui para os nossos irmãos, especialmente as nossas queridas irmãs, que ele gostava muito, dizendo, nós vamos voltar a falar muito sobre assuntos como esse lá no nosso momento da doutrina, nos programas próximos estaremos falando sobre isso, mostrando nessa história tanta coisa importante com relação a assuntos desse tipo, como que a obra caminhou até aqui. Quando falamos de obra, não estamos falando de Igreja Cristã Maranata apenas. Nós vivemos uma obra que o Espírito Santo revelou, mas sabemos que a obra é do Espírito Santo. Existem servos em todos os lugares, claro, existem, e nós respeitamos isso, como o pastor Gideoti respeitava. E ele disse isso no último programa Trombetas e Festas. A mensagem não é nossa, a mensagem é do Espírito, e todos podem participar, sejam da Igreja Cristã Maranata ou não. E hoje nós temos muitos irmãos que participam dos nossos programas. Isso também ele deixou para nós, como ele sempre gostava, até pelas nossas origens. Isso é muito importante. Então, meus irmãos, fica aqui essa palavra sobre esse assunto. E nos fez ministros de um novo pacto. Nos fez pastores, ministros de um novo pacto, não da letra. O novo pacto, vão e vir corpo e sangue. Não da letra. O ministério não é um ensino, não é uma vida acadêmica. O ministério é uma ação do Espírito Santo. É por isso a grande ênfase que nós damos aos dons espirituais, que são as evidências da operação do Espírito Santo no meio da igreja.
Estamos encerrando o nosso culto, vamos orar. Bendizemos ao Teu nome, Senhor, por tudo que tens feito na nossa vida, pela Tua obra, pelos legados, aquilo que o Senhor fez usando servos Teus em todo o tempo. Te agradecemos pela igreja, pelo Teu povo, e em Teu nome dizemos que a graça maravilhosa de Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, as doces e eternas consolações do Espírito Santo seja convosco, agora e para sempre. Amém. Está encerrado o nosso culto, lembrando do nosso QR Code para as experiências do exterior, ou mesmo aqueles que querem pesquisar os nossos endereços de igrejas mais próximos do seu endereço, ou mesmo 0800, alguma necessidade que você tenha, nós estamos aí 24 horas ligados à sua disposição. A todos, a paz do Senhor.